A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos no Salmo de número 80. E esse Salmo da família de Asaf vai falar muito ao nosso coração. E antes de nós iniciarmos a leitura do Salmo, eu acho que eu gostaria de dar para você um entendimento histórico um pouquinho maior, porque no Salmo anterior e no Salmo 74, eu falei com vocês a respeito do cativeiro, e eu não sei se ficou muito claro. Eu fiquei pensando, mais do que dar o contexto do Salmo, eu acho que eu devia fazer uma observação a respeito do todo histórico. Então, eu quero fazer essa introdução e então nós vamos meditar no Salmo de número 80. E se você está chegando aqui hoje, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Todos os dias nós nos sentamos para meditar em um capítulo da Palavra de Deus. Nós estamos agora no livro de Salmos, mas se você visitar o canal, você vai encontrar outros livros da Palavra do Senhor que nós meditamos. E você é muito bem-vindo para se juntar a nós. Agora, vamos entender. Eu vou te passar duas referências bíblicas que você pode usar depois para confirmar um pouco do que eu estou falando, tá bom? Anota aí 2 Reis 17, 7 e 2 Reis 25, de 8 a 10. Então, escute. Davi foi pai de Salomão. Davi foi rei sobre Israel e Salomão reinou após a morte de Davi. Mas quando Salomão passou o seu reino adiante, o reino foi dividido em duas partes. Ele era composto de 12 tribos e nessa divisão, 10 tribos se reuniram ao norte, que foi conhecido como Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria, e 2 tribos, ou seja, Judá e Benjamim, ficaram ao sul, né, com capital em Jerusalém, localizadas ao sul mesmo, lógico, e elas ficaram ali. Então, o reino ficou dividido em 10 tribos e 2 tribos. E o que acontece? Tanto um povo, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, não foram fiéis ao Senhor, né? Eles tiveram uma sucessão dos seus próprios reis, e os reis em alguns momentos até buscavam o Senhor, tinham uma atitude que era legal, mas a grande maioria deles não buscou o Senhor e fez o que era mal diante do Senhor. Então o Senhor foi levantando profetas para falar com o povo, e o povo não se arrependeu. E Deus avisou, caso vocês não se arrependam, virá juízo sobre vocês. E então nós chegamos neste momento, que é o momento do Salmo. Qual é o contexto histórico do Salmo 80? O contexto histórico é o cativeiro das tribos do norte, que se refere à primeira referência que eu te dei, 2 Reis capítulo 17, verso 7. Esse cativeiro ele aconteceu entre 734 a.C. e 722 a.C. Os assírios entraram e levaram, o povo, tomou Samaria e levou, transportou Israel para a Síria. Este salmo ele é escrito pela família de Asaf, e os cantores de Asaf não estavam na tribo do norte que estava sendo levada em cativeiro, eles estavam na tribo do sul. Então, eles vendo o que estava acontecendo com as 10 tribos, compuseram este salmo. Então, é neste contexto que nós vemos Asaf, a família de Asaf, escrever. Eles estão vendo a destruição que está se abatendo sobre o reino do norte, sobre Israel, sobre as 10 tribos, e eles, reino do sul, 2 tribos, que era onde ficavam, em Jerusalém, onde ficavam, onde ficava a família de Asaf, eles veem a destruição, e esse salmo, ele é escrito. Então, agora, dada a introdução, vamos ver o que é que o salmista vai colocar diante do Senhor. Versículo de número 1 diz assim: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Aqui, só um momento, por favor. Quando diz, que ele é o pastor de Israel, significa que ele é aquele que transporta, é aquele que alimenta, é aquele que guarda, é aquele que provê. É isso que ele está dizendo. E está dizendo que ele é o pastor de Israel. Israel poderia estar se referindo, claro, à tribo do norte que estava sendo levada cativo, mas também podia estar se referindo ao fato de que era tudo Israel, Era um povo só, antes da divisão que se abateu sobre esse povo. E aí o salmista vai dizer: o teu trono está sobre os querubins. Lembre-se que os querubins, eles eram os enfeites da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança se referia a quê? Se referia à presença do Senhor.
Verso 2. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Uma pausa aqui, porque esses 3 nomes não aparecem aqui por acaso. Essas 3 tribos, das 12 tribos, eram as tribos descendentes de Raquel, né? 2 delas que vieram através de José, eu estou falando de Benjamim e Manassés. Então aqui, o que Asaf está fazendo é pedindo que o Senhor venha salvar essas tribos. Mas veja, como eu mencionei anteriormente, no Reino do Sul, quem ficou? 2 tribos, Judá e Benjamim. Se Benjamim ficou no sul, significa que Efraim e Manassés, ou seja, as outras 2 tribos, haviam permanecido juntos com o reino do norte. Então, diante desse cativeiro, a tribo de Benjamim ainda estava com Judá. Então, o que acontece? Samaria, que era a capital do reino do norte, estava no território de Efraim. E essa tribo ela era poderosa, juntamente com o seu irmão Manassés, eles dominavam o centro da terra prometida. E aqui, de maneira unificada, o salmista está pedindo que Deus tenha misericórdia, que o Senhor desperte e venha salvar todos eles. Né? Não somente aqueles que já tinham sido levados para o cativeiro, que estavam sendo levados para o cativeiro, mas também a tribo do sul, Benjamim, que, obviamente, estava vulnerável, né? Se 10 tribos haviam sido levadas cativas pelos assírios, o que faltava para que as outras 2 fossem também, não é verdade? Imagina como estava o coração deles. Versículo de número 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. E eu acho que você já deve ter lembrado a referência, né? Está se referindo a Números capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 6. Lembra da bênção? Né, que diz, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê paz. Lembra disso? Está lá em Números. Essa bênção havia sido proclamada, né, deveria falar assim, abençoar os filhos de Israel dessa maneira. E aqui ele está falando, o Senhor faz resplandecer sobre nós o seu rosto, ou seja, o salmista está pedindo a presença de Deus. A presença de Deus que faz a diferença, que é a diferença entre a vida e a morte. Continuando, verso 4. Ó Senhor dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Quero fazer uma pausa aqui. O versículo 3 diz, restaura-nos, ó Deus. O versículo 7 que eu acabei de ler, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. E o versículo 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. É como se fosse um refrão no Salmo, viu, meus queridos? Eu circulei aqui a título de curiosidade. Então, o salmista continua no versículo 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e as plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Pausa aqui um pouquinho, gente. O salmista está pedindo o socorro do Senhor, ele está clamando para que o Senhor venha restaurar e proteger a sua videira. E tem até um momento aqui que diz assim, né, que o Senhor fez dele um motivo, versículo 6, fizeste de nós um motivo de disputas. Mas eu quero fazer um comentário com vocês em termos históricos, né? Claro que o salmista ele tem o direito de orar e fazer a sua canção diante do Senhor e pedir misericórdia, ele está certíssimo nisso, mas quando você olha para a história, você vê que o Senhor, ele não foi mau. Toda a destruição e a maldade que se abateu tanto no reino do norte quanto no reino do sul foi realmente fruto das escolhas deles. Eles poderiam ter tido um destino diferente se os seus corações tivessem se voltado para o Senhor.
O que acontece é que o coração dos reis, o coração do povo, só se voltava para o Senhor quando, de alguma maneira, havia um juízo. Uma nação se levantava contra eles, eles passavam por um problema, aí eles se voltavam para o Senhor. E o Senhor enviou profetas para falar com eles a respeito de arrependimento, mas eles não ouviram os profetas. Então, eu acho que é legal eu fazer essa observação, porque quando a gente lê o Salmo, a gente pode pensar, nossa, Deus, Deus estava permitindo, né? Versículo 6, fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçam de nós. A impressão que dá é que Deus está fazendo com que eles sejam maltratados. E claro, é a vontade permissiva de Deus, porque se o Senhor não tivesse permitido, nada teria acontecido. Mas a gente precisa olhar para os profetas e olhar para a história. Quando a gente vai ler no livro de 2 Reis, a gente vê que o povo pecou. O povo zombou de Deus, o povo rejeitou todas as advertências que o Senhor podia trazer e trouxe, né, para eles se arrependerem. Então, aquilo que está acontecendo com eles é fruto das escolhas deles, né? A gente pode se compadecer, mas a verdade é essa. Então, não era culpa de Deus. Deus não estava sendo mau e nem vingativo. Deus avisou que assim aconteceria e eles ainda assim permaneceram na rebeldia. E aí no versículo 16, a gente vai ver aparecer a palavra videira novamente. No versículo 14 fala, toma conta desta videira, da raiz da tua mão, que a raiz da tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. E aí no 16 acontece de novo. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumido pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Pela repreensão de Deus perece o povo que resolveu viver em desobediência e longe do Senhor. Ok, queridos? Eu estou somente completando para que a gente tenha uma noção histórica, né? E não somente do Salmo. E possa pensar que Deus é mau e sem paciência. Deus advertiu várias vezes. E aqui, quando fala de videira, eu não sei você, mas eu já logo penso na videira verdadeira. Você se lembra daquele texto lá de João? Né? Israel é chamado da videira, né? A vinha do Senhor. Mas em João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala assim, ó, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu gosto muito desse versículo, principalmente o porque sem mim nada podeis fazer. Porque realmente nós, sem o Senhor, né? Ele é a videira. Nós somos os ramos. Sem ele a gente não pode fazer nada. Se a gente está nele, né? Se o ramo está na videira, o ramo está vivo. Quando o ramo ele é cortado, ele seca e perde a sua função, ele morre. Assim também nós, né? Quando estamos ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, temos vida, temos propósito, temos ânimo, força, direção, né? Fortalecimento. Mas se nós não estivermos ligados a ele, se não permanecermos nele, não damos fruto, né? Não damos fruto e nada podemos fazer. Vamos continuar a leitura? Terminando o Salmo, verso 17. Repousa a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Bem, se realmente o contexto histórico se refere, vamos dizer assim, aos cantores de Asaf, né? Vendo o reino do norte sendo levado cativo, aqui eles estão dizendo, o Senhor nos restaura para que a gente continue te adorando e a gente seja salvo. A gente sabe que, apesar deste cântico e do desejo de caminhar na presença de Deus, né, de pedir que o Senhor repouse a tua mão sobre eles, nós sabemos que o sul também vai ser levado cativo. E eu já falei para você a referência, 2 Reis capítulo 25, dos versículos de 8 a 10, e inclusive o Salmo 79, o Salmo de ontem, é sobre isso, né? Do momento em que eles foram levados cativos, né? Da destruição de Jerusalém. Ou seja, ainda que eles tivessem desejado no seu coração não pecar contra Deus e não ter o mesmo destino do reino do norte, a verdade é que isso aconteceu. Então, este salmo é sobre isso. Agora, em que ele serve para ser aplicado nas nossas vidas?
Bom, um pouco parecido, um pouco parecido com o de ontem, mas tem uma diferença. Nós, quando vemos as coisas ruins acontecendo com as pessoas que caem, se nós fôssemos tomar como exemplo que nós somos o pessoal de Asaf, né? Nós somos aqueles que estão vendo a tribo do norte sendo levada cativa. Quando a gente vê o mal vindo sobre os outros, o nosso papel realmente é orar por eles e por nós. A gente tem que fazer exatamente como Asaf. Aquele que está em pé precisa tomar cuidado porque a gente pode cair também. Às vezes a gente vê os outros caindo e a gente se julga super forte. E essa não é a verdade, né? Aquilo que abate o nosso próximo e que para nós pode parecer um escândalo, nós estamos suscetíveis à mesma queda, porque somos pecadores, falíveis e necessitados da glória de Deus. Então, que como Asaf, né, você e eu, nós possamos orar por aqueles que estão por lutas, não se achar melhor do que eles, buscarmos a presença de Deus e buscarmos não deixar o nosso coração seguir a sua própria vontade, longe de Deus. Eu penso que essa mensagem é a mensagem principal para mim. Talvez você tenha ouvido algo diferente enquanto nós estávamos falando, talvez a palavra tenha falado algo diferente para você e você pode falar para mim nos comentários, porque o seu comentário edifica os outros e também a mim, com certeza. É um salmo muito forte. Eu fico imaginando, né, o desespero de você ver uma nação tão próxima e Deus permitindo que realmente o juízo prometido chegasse. E aí você fala, uau, se o Senhor não resplandecer o seu rosto sobre nós, nós estamos fritos. E é isso, queridos. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe e que você possa ser o intercessor de todos aqueles que caem à sua volta. Que você não tenha um dedo para julgar e para apontar para os outros, porque, afinal de contas, quem somos nós para apontar os erros dos outros, né? Somos pecadores, carecemos da glória de Deus. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus, e eu te espero para a gente meditar no Salmo de número 81 amanhã, se o bom Deus permitir. Até lá!